Senhor Reitor, dificuldades todos nós encontramos. Que dificuldades é que tem encontrado pelo caminho e como é que têm sido ultrapassados? Quais as principais dificuldades? Todos nós temos dificuldades e se não houvessem dificuldades também não valeria a pena lutar. A gente luta quando há dificuldades, há coisas a vencer. Agora, o que mais nos preocupa muitas vezes é o preconceito. Preconceito? Sim, existem muitas instituições e pessoas que têm ideias pré-concebidas, negativas, em relação à nossa instituição. E nós respondemos isto pela perseverança e pela credibilidade da essência. Fazemos. E ao fazermos, o que fazemos torna-se visível, torna-se palpável e desmorona qualquer ideia pré-concebida. Mas o pior é quando os detentores dessas ideias pré-concebidas agridem os nossos diplomados. E isto me vem à tona, precisamente, porque recebi há dias, ainda não há uma semana, os nossos estudantes de arquitetura que estão furiosos contra decisões tomadas de maneira ilegal pela Ordem dos Arquitetos. Mas isso não tem a ver, não é, com a UIA, que é, portanto, aquela entidade internacional que tem que certificar o Piaget para que a Ordem dos Arquitetos também aceite? Este é um argumento absurdo da parte deles. Ninguém pode chantagear, seja lá quem for, para entrar nesta ou nesta organização. E uma coisa não tem nada a ver com o não cumprimento da lei. Nós temos diplomados que são licenciados, nós licenciamos em arquitetura, alta qualidade, são reconhecidos pelo Ministério da Educação, senão não teríamos o curso a funcionar. Está no boletim oficial? Está no boletim oficial. Nós temos relações muito boas com universidades de prestígio, como a Universidade Técnica de Lisboa, através da Faculdade de Arquitetura, com a Universidade da Polónia. Portanto, o nosso curso é um curso, eu creio até, é que é uma questão de sombra. Eu ouvi há dias, achei muita piada, de um indivíduo arquiteto que dizia, nós estamos com dificuldades em ter projetos, imagina quando esses do Piaget entrarem na nossa ordem. São afirmações muito esquisitas. Mas eu penso que isto não faz a maioria da opinião dos arquitetos aqui em Cabo Verde. Aliás, os mais competentes, aqueles que de facto não têm receio nenhum de concorrência de outros arquitetos na profissão, são os melhores. E são esses, muitos desses, são os nossos professores do curso de arquitetura. E então, são dos nossos melhores professores. Como é que o problema vai ser resolvido, Sr. Reitor? Na medida em que alguns já terminaram o curso, outros estarão por terminar? Como eu lhe disse, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A razão vem sempre ao de cima. Eu aconselho vivamente à direção da Ordem dos Arquitetos para refletirem melhor, porque estão a meter o pé na poça. Ir contra a lei podem ter, digamos, dissabores, porque já há indivíduos que colocaram a ordem no tribunal e o processo está em andamento. E nós, como Parti Civil, estamos do lado dos nossos diplomados. É o único problema que existe neste momento, a única dificuldade ou pedra no sapato que existe em relação aos alunos é este. Então, com a Ordem dos Arquitetos. Não, o conflito é entre os diplomados pela nossa universidade e a Ordem dos Arquitetos. Nós estamos do lado dos nossos diplomados e porque também nos sentimos lesados e, obviamente, que nós damos todo o apoio aos nossos estudantes e entraremos, se tal for o caso, como parte civil, na contenda eventual entre os estudantes e a Ordem, ou melhor dizendo, e a direção da Ordem, felizmente não é a maioria, dos arquitetos. Mas, por exemplo, a Ordem dos Engenheiros Civis. Ainda há bocado estive com o bastonário que, todo orgulhoso, me vem dizer que um dos nossos diplomados é o engenheiro número 599. Eu disse, porque não 600? Mas é o 500. Portanto, nós já temos um engenheiro da Ordem, enfim, dos Engenheiros Civis. Falando em saber fazer, já que estamos com os engenheiros e os arquitetos, o processo de Bolonha mudou alguma coisa na vossa instituição? Como e porquê? Nós não temos, literalmente, nada a ver com o processo de Bolonha. Aliás,
o processo de Bolonha é algo que tem muito de positivo. Agora, a implementação do processo de Bolonha em muitos países é que não é feito da melhor maneira. E a filosofia que está por detrás, não é a única, mas que está por detrás do processo de Bolonha, é aquilo que nós aplicamos da nossa própria essência, ou seja, a filosofia posta na qualidade da aprendizagem e não apenas na qualidade do ensino ministrado. É importante. Qual é a diferença? O ensino é o fluxo de informações que vai do emissor, portanto, da instituição, para os estudantes. Este fluxo tem que ser de qualidade, tem que ser bom. Mas muitas vezes as instituições que emanam esses fluxos fazem uma espécie de encher linguiças. Não se preocupam depois com o resultado. Quando o que é importante saber é se este fluxo de informação, esse fluxo de conhecimento, traz àqueles que o recebem capacidades, chamados, digamos, as competências que o processo de Bolonha... Competências do saber fazer? Exatamente, do saber-se fazer. Está a querer dizer que há universidades, de uma forma geral, que ensinam só teoremas e há outras universidades que ensinam a saber fazer, a prática. Digamos que há universidades que ensinam, não é bem a questão apenas de prática, porque todas as universidades que se prezam têm disciplinas com aspectos teóricos e práticos. O problema é de se assegurar das capacidades daqueles que recebem de poder resolver problemas. Não basta apenas treinar um indivíduo, vou caricaturar, a parafusar, digamos, uma determinada máquina. Temos que ensinar que se ele tiver pela frente uma máquina ligeiramente diferente, ele não se espanta. Ele saberá que talvez não seja aquele parafuso, mas possa ser o outro, ter ideias. Isto é que é importante. O saber, para além do saber fazer. É por isso que a transdisciplinaridade faz parte da nossa essência. Temos que ir para além das disciplinas. E os nossos diplomados têm esse trunfo em relação aos outros. Então, o saber saber e o saber fazer. Mais do que o saber fazer, é o saber resolver problemas.